Olá, pessoal. Eu sou Samile Regina, advogada, professora. Atualmente estou como diretora da Escola Superior da Advocacia. E aqui vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast OAB em Pauta. No episódio anterior, nós gravamos com Ivan Kertzmann e foi um episódio com um tema bem interessante a respeito do planejamento da aposentadoria. Hoje, o nosso tema é sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E nós temos aqui convidados especiais. Vou começar apresentando a doutora Danila Leite, que está como vice-presidente do Comitê de Combate e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e da Discriminação da OAB Seccional Sergipe. Inclusive, doutora Danila, no dia 2 de maio, nós celebramos o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Então, esse podcast é muito importante, sobretudo, que vai ser agora disponibilizado ainda no mês de maio, em alusão a essa comemoração. Nós temos aqui também o Dr. Jonathan Andrade, que está como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Sergipe. E temos aqui esse amigo querido, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, professor, coordenador da pós-graduação da Universidade de Tiradentes, editor-chefe da revista Interfaces e algumas outras atribuições, que estará conosco compartilhando um pouco do seu conhecimento a respeito desse tema e trazendo informação, evidentemente, para todos aqueles que têm interesse de evitar que isso aconteça nos seus ambientes de trabalho. Tá? Então, sem mais delongas, vou aqui passar a palavra para a doutora Danila. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês que Samile e Jonathan fazem parte do nosso comitê como membros, e receber o doutor Ricardo, que representa uma instituição tão importante para a proteção no âmbito trabalhista. Doutor Ricardo, a gente sabe que o trabalho temos um valor social. O local de trabalho precisa ser digno, porque a gente deixa nossos valores, identidade, deixa nossas ideias, deixa nosso jeito de existir, e por isso precisa ter uma ambiência favorável para que a gente consiga desenvolver nossa criatividade, entregar o nosso melhor. Eu penso sempre que a gente precisa entregar o nosso melhor onde quer que a gente esteja, seja na nossa família, no nosso trabalho. E eu também penso que a gente tem que trabalhar com o viés preventivo, com a lógica preventiva do direito. E o comitê, ele tem exatamente esse princípio de trabalhar com a primazia da prevenção. E quando a gente vai para a punição, acredito que a gente já perdeu como humanidade, como instituição, como pessoas. Então, dentro desse aspecto do preventivo, e eu sempre digo, eu sonho mesmo com essa perspectiva em todos os lugares. Com a edição de várias leis para proteger o trabalhador, para proteger tanto do aspecto público quanto privado. E aí eu vou tratar especificamente das leis mais recentes com relação ao empregado, o viés trabalhista mesmo, CLT, a edição da Lei 14.457 de 2022, que vem com esse viés preventivo. Tem lá na legislação várias perspectivas para que as empresas tragam ações afirmativas para que o trabalhador não sofra qualquer tipo de violência, desrespeito dentro do seu ambiente de trabalho, bem como agora, mais recentemente, nós temos a edição que foi prorrogada da nova norma regulamentadora, que é a NR1, que também vem para trabalhar esse aspecto preventivo com relação aos riscos psicossociais que a gente sabe que as pesquisas indicam que estamos vivendo em um verdadeiro adoecimento mental no trabalho. Aí eu queria saber do senhor, nessa perspectiva do âmbito preventivo, as empresas elas têm implementado algo efetivamente, que a instituição está olhando para aquilo ali, estamos avançando? E para além disso, quais são as que você visualiza mais que está sendo, vamos dizer assim, tendo resultados, ou pelo menos está acontecendo minimamente, seja uma palestra, um evento, porque não tinha nada, terra arrasada em muitas, e ainda não tem, a gente sabe. Então, o que é que está acontecendo nas empresas, no âmbito, assim, Sergipe, e o que é que o senhor também acha dessa questão do adiamento da NR1 para fins mesmo de resultados do ponto de vista do adoecimento mental? O senhor achou positivo? Quero saber a opinião também nesse aspecto. Bom, primeiro dizer que é uma enorme alegria estar aqui no OAB em Pauta, falar com vocês sobre um tema que é tão caro para a realidade do trabalhador. Muito feliz de conversar sobre esse tema na perspectiva da prevenção.
porque o assediado, a assediada, o discriminado, de um modo geral, já são vítimas. Não tem indenização que pague a desestrutura na vida de uma pessoa que é vítima, por exemplo, de assédio moral ou de assédio sexual. Enquanto membro do Ministério Público, eu sempre costumo dizer que essa temática é uma temática que, se eu quiser me ver ou enxergar muita felicidade, eu enxergo um copo bem cheio, como eu posso enxergar que aquele copo também está meio vazio. Em que sentido? O ano de 2024 foi um ano recordista de denúncias no Ministério Público do Trabalho. Foram 3.377 denúncias, sendo que nesse ano, agora nós estamos começando a gravar aqui no início de maio, nós já estamos com quase 1.800 denúncias em 2025. Então, a perspectiva é que esse número seja ultrapassado. Dentro desse número, 20,47%, 48%, um pouco menos de 20,5% foram denúncias de assédio. Assédio moral, assédio sexual. E o que me preocupa é que, de um lado, eu não acho que esses números de assédio aumentaram aqui em Sergipe. Eu acho que existe mais disseminação de informação, as pessoas conhecem mais a noção de assédio e as pessoas, por conta disso, denunciam. Some-se a isso o fato de que hoje é muito mais fácil denunciar, porque você, através de um canal eletrônico, no caso do Ministério Público do Trabalho, é o www.prt20.mpt.mp.br, você denuncia, não precisa nem sair da sua casa. O outro lado, digamos assim, o lado que o copo não está tão cheio assim, é porque, por exemplo, quando a gente vai ver a lei de 2022, que acrescentou um A na CIPA, e ela passou a ser CIPA-A, porque ela também previnha assédio. Quando implementa uma norma dessa, o assédio já é tão antigo, mas a gente precisa de 180 dias para a norma se tornar eficaz. E no caso da NR1, que vai tratar de riscos psicossociais, o Brasil vive uma verdadeira epidemia de problemas de saúde mental. Hoje, um número absurdo de benefícios que são concedidos por conta desse tipo de situação. E aí existe toda uma disputa do empresariado para que uma norma que entraria em vigor agora no ano de 2025, somente em maio de 2026 é que ela vai começar, sabendo que a NR1 é a norma regulamentadora que dá start nas outras. Então, muito provavelmente, várias outras normas vão ter que ser adequadas para esse parâmetro do risco psicossocial. Ela é quase que uma norma principiológica dentro das NRs para as outras. Então, eu não acho que existe hoje, se eu fosse apresentar uma afirmação, eu não me sinto à vontade em afirmar que existe uma conscientização por parte dos empregadores. Eu não acho que existe uma conscientização sequer da parte dos empregados necessariamente. O que eu acho é que as empresas já perceberam o risco que é, e eu falo do risco financeiro, de ter trabalhadores assediados, de ter trabalhadores que eventualmente vão receber benefícios da Previdência, porque tem muita empresa que já começou a fazer a conta. Porque o benefício previdenciário, a doença do trabalho, o acidente do trabalho, não escolhe o melhor ou o pior trabalhador. E, via de regra, são trabalhadores treinados que vão receber benefício. E a empresa vai ter que contratar mais gente, a empresa eventualmente vai ter que pagar indenizações e vai ter que qualificar novas pessoas, muitas vezes de forma permanente, para os postos de trabalho. Então, eu não vejo com a convicção de que isso é fruto de um amadurecimento. Mas eu acho que, pelo menos, a informação e as condenações estão fazendo com que empresas e trabalhadores abram os olhos. Porque muitos casos de assédio moral, por exemplo, e eu diria todos os casos de assédio sexual, são fruto de condutas de violência perpetradas por pessoas. No caso do assédio moral, ainda pode ser por metas. Você ainda pode dizer que o assédio moral organizacional foi a empresa a geradora do assédio. Mas no caso do assédio sexual, é sempre via de regra, um trabalhador, mais graduado ou não, que está assediando outro trabalhador. Então, eu acho que as empresas precisam investir em prevenção. E a prevenção é conhecimento. A prevenção é código de ética sério. Porque não adianta nada. Isso está proibido no código de ética e o meu chefe ou a minha chefe está me assediando. Isso não leva a lugar nenhum. Você precisa ter um código de ética que não seja só uma sopinha de letras. E que as pessoas saibam que existe investigação séria, sem que com isso se incentive o denuncismo, porque também é uma prática muito nefasta. E o que é interessante sobre isso, né, Ricardo, é que muitas vezes o que acontece
é que essas temáticas acabam sendo discutidas, principalmente com os colaboradores, mas nem sempre os gestores estão acompanhando essas discussões. E é muito importante, inclusive tem algumas cartilhas do próprio Ministério Público orientando efetivamente o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, e trazer exemplos para que as pessoas de fato identifiquem as situações em que isso efetivamente possa ser configurado. Essa, Mili, sua observação é bem interessante, porque além de trazer esses exemplos, um maior erro que a empresa pode cometer é voltar a sua política de prevenção ao assédio só para os empregados da base. Porque quando o empregado que está na base da empresa assedia outro empregado, a ideia é de que o problema é esse funcionário. Mas quando um chefe seu lhe assedia, a ideia é de que o problema é a empresa. Porque o chefe é a representação da empresa. E a capacidade que um chefe tem de causar mal, inclusive a moral objetiva de uma determinada empresa, é muito maior do que um funcionário que está na base. Um funcionário que está na base, você aponta, esse é um acelerado, é um descompensado, que assediou moralmente o trabalhador ou a trabalhadora. Mas quando um diretor de uma empresa assedia, esse diretor, a sensação que você tem é que você está sendo assediado pela própria empresa. Porque aquele que deveria ser o responsável pela manutenção, pela implementação das políticas preventivas, é o que assedia. Então, acho que um dos gravíssimos erros que as empresas cometem, que no setor público também isso acontece, é que quando uma pessoa se torna chefe, ela muitas vezes deixa de receber treinamento contra assédio preventivo em relação a assédio moral, em relação a assédio sexual, como se aquela pessoa, pelas suas virtudes profissionais, não fosse humana, não fosse passível de eventualmente querer sujeitar alguém à sua vontade. É a questão da liderança consciente do seu papel ali, de forma de promover um ambiente respeitoso, a cultura do respeito no lugar. Então, a gente, obviamente, as empresas são feitas de CNPJ, mas quem está ali no dia a dia são pessoas, são CPFs, que precisam estar com a mente funcionando de forma saudável. E o assédio, ele tem algumas, por exemplo, racismo, a questão estruturada, desigualdade estrutural, as causas. E uma causa secundária, eu vejo que é a liderança que é despreparada, como você acabou de falar, o despreparo ali no comando, às vezes são pessoas com o emocional, o corpo emocional de 12 anos liderando grandes equipes, e às vezes assedia só um, mas afeta todo mundo. E, infelizmente, causa uma devastação gigantesca no ambiente. Eu peguei no Ministério Público um caso, esse caso virou ação, já transitou julgado há muito tempo, em que um determinado chefe limitava a ida de mulheres ao toalete durante a jornada de trabalho. Na verdade, limitava de todos. Mas, por exemplo, só quem fica grávida é mulher. Só quem tem a pressão do feto sobre a bexiga é a mulher. Então, várias trabalhadoras começaram a desenvolver, por exemplo, infecção urinária na empresa. E essa era uma regra que alguém, um gênio da lâmpada, decidiu dizer. É uma ida ao toalete no turno da manhã, uma ida ao toalete no turno da tarde. Isso é desumanizar o trabalhador. Porque o trabalhador, eventualmente, pode ter problemas no seu trato urinário e precisar ir muitas vezes. Essa desumanização, essa normalização de uma conduta que não faz sentido para ninguém, a não ser para o chefe que instituiu, isso caracteriza, por exemplo, assédio moral organizacional. É a empresa estipulando uma prática que desumaniza o trabalhador, como a política de metas. Muita gente pergunta, política de meta é assédio? Não. Política de meta abusiva é assédio. Tivemos, alguns anos atrás, a pandemia. Já imaginou se no comércio, e eu estou dizendo já imaginou porque eu infelizmente vi isso, algumas empresas do comércio mantinham as mesmas metas de venda durante a pandemia que foram cobradas antes da pandemia. Só que com uma pequena diferença, o comércio estava fechado. As vendas aconteciam, por exemplo, nos shoppings, pelas portas do fundo, onde você, pelo telefone, contactava a loja e aí no fundo da loja disponibilizavam os produtos. Então você perdia completamente o comprador fortuito, aquele que vai tomar um sorvete, comer um sanduíche e fala, pô, a loja tal está aberta, vou aproveitar, vou entrar e compro alguma coisa. As metas estavam iguais. Então isso é uma meta abusiva. Então, esse tipo de prática perpetrada pela empresa termina sendo uma prática muito mais nociva até do que o assédio interpessoal.
Porque o assédio interpessoal feito por um igual, você muitas vezes tem até força para tentar rebater. O seu chefe, você pensa muitas vezes antes de rebater, pelo receio de perder o emprego. E todas essas questões de gênero, né, como esse exemplo que você traz, nos faz assim perceber o quanto é importante ter na OAB, por exemplo, uma discussão que perpasse pela Comissão Especial de Diversidade e Gênero, né? Então, aqui hoje nós temos John, vou chamar de John, certo, John? Pode ser? Fica à vontade, Samir. John, ele é presidente dessa comissão e eu acredito que pode trazer um olhar bem bacana, né? Na verdade, um olhar de muita atenção para esse tipo de situação no que diz respeito à diversidade sexual e gênero. Não é verdade, Danila? Ele já trouxe, inclusive, aqui para o podcast, né? É. Porque, assim, o meu olhar é para o universo feminino. E a gente, quando trata sobre o universo feminino, ainda também tem os recortes. A mulher negra, a mulher cis, a mulher trans. Então, assim, ele já vem com o recorte dele também, com essa perspectiva do gênero. Então, assim, foi muito bom contar com você, com esse olhar. Porque eu também já transformei a minha questão do pensamento expansivo para outras questões. Então, assim, cara, como faz diferença, né, a diversidade de pessoas, de pensamentos, para que a gente consiga entregar algo mais robusto possível de conteúdo e de informação de qualidade. Então, muito obrigada por ter vindo. Então, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado, Samir e Danila, pelo convite, né? OAB em Pauta. E estar aqui é uma satisfação imensa, doutor Ricardo Carneiro. Sempre é uma imensa satisfação aprender com o senhor. E estando aqui hoje, nesse pouquinho tempo, a gente já aprendeu tanto, né? E a questão da identidade de gênero e da orientação sexual é uma pauta extremamente relevante quando a gente fala sobre assédio, né? A OAB Sergipe, ela tem esse compromisso com a pauta, tanto que dentro do Comitê de Prevenção e Combate ao Assédio tem, né, essa representatividade da nossa comissão ativamente construindo políticas públicas para poder, né, trazer o que a gente gosta de falar, que é cidadania plena para a comunidade LGBTQIAPN+. A questão do assédio sexual e a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, por si só, já é extremamente problemático. As mulheres são quem mais sofrem dentro dessa perspectiva e dessa abordagem. Tá, porém, aí o exemplo, né, que Ricardo acabou de compartilhar. Exatamente. A maioria das vezes envolve uma mulher. Porém, existe uma pesquisa do LinkedIn, que eu estava vendo antes de vir para cá, de 2022, que vai trazer um dado de que 4 entre 10 pessoas LGBTQIAPN+, dentro do ambiente de trabalho, já sofreram alguma situação de assédio. E quais são as situações de assédio mais comum? Tem o assédio moral e tem o assédio sexual. A gente sabe o que você exigir de forma abusiva de um funcionário, palavras de baixo escalão, você ofender a pessoa, são formas comuns que a gente encontra de identificar assédio moral e assédio sexual, aquelas importunações, piadinhas, toques indevidos, aquele abraço um pouquinho mais demorado, e isso é sempre muito complicado, mas existem também outras formas, outras nuances do assédio dentro do ambiente organizacional, principalmente com a população LGBTQIAPN+, né? Então, essas formas de coação e de assédio fazem com que exista uma espécie de armário corporativo, não sei se vocês já ouviram essa expressão. O armário corporativo era uma analogia, né, aquela antiga expressão de dizer que a pessoa, quando ela veio a assumir sua identidade, sua orientação sexual, ela vai sair do armário, essa expressão, né? O armário corporativo acontece muitas vezes, inclusive, com pessoas que fora da vida laboral são bem resolvidas, porém lá dentro, por medo de uma situação de assédio interpessoal ou assédio organizacional, exatamente, a pessoa acaba se fechando, se privando de viver a sua identidade, né? E a identidade, o que ela é, senão uma aglomeração, um conjunto de traços de identificação. Então, a sua cor é um traço de identificação, o seu partido político é outro, a sua filiação sindical, né? São traços que constituem você enquanto pessoa. A orientação sexual e a identidade de gênero também fazem parte desse espectro que vai formar a identidade. E por conta dessas situações de assédio moral, sexual, o medo de ser demitido, aquela forma de você ser excluído do convívio, né? Sim. No assédio interpessoal, a gente consegue ver mais dessa forma. Uma pessoa, por ser LGBT, por possuir esse traço de identificação,
ela vai ser excluída das atividades em grupos. Vai todo mundo junto ali comer uma pizza na hora do lanche, no final da noite, mas aquela pessoa vai ficar lá sozinha, isolada. Isso é uma forma de assédio no ambiente de trabalho. Outra forma de assédio também que é bem triste para a comunidade LGBT e que as mulheres experimentam um pouco sobre isso também, é a questão da dificuldade de promoção. Você tem aquele funcionário lá que poderia estar sendo promovido, que poderia estar crescendo na carreira, que poderia estar evoluindo dentro da empresa, mas por conta desse específico traço de identificação, essa pessoa ela acaba ficando para trás, né? Então, isso revela, na verdade, um grande despreparo das empresas para lidarem com questões de direitos humanos, né? Hoje em dia, a gente fala sobre a supranacionalidade dos direitos humanos, como que os direitos humanos eles têm um caráter que eles vão além da nacionalidade e da legislação interna de cada país, né? Então, a gente vê questões de que hoje a empresa, por si só, ela não necessariamente, melhoro. A empresa ela não pode somente visar o lucro. A empresa ela tem uma função social a ser cumprida. E dentro dessa função social está o respeito às pautas de direitos humanos, né? E qual que seria a melhor forma que eu, enquanto pessoa, enxergo, né, para a gente avançar nessa pauta? É justamente aderindo a programas de integridade, as empresas, elas adquirindo assim uma consciência, caminhando para uma consciência do empresariado brasileiro de que essas políticas de respeito a direitos humanos e atender a esses parâmetros dentro da sua empresa, na verdade, trazem benefícios, porque uma empresa que vai ter credibilidade no mercado, a questão da conformidade, de você ter programas de integridade, de você ter programas extremamente documentados, um regimento interno que aborde a questão do assédio, uma cultura organizacional, institucional dentro da própria empresa, que milite, que eduque. E quando você, John, desculpa, né, se me permite, tem uma empresa com uma cultura organizacional saudável, isso faz com que você vista o crachá com orgulho, não é? O empregado você vai ter muito mais vontade de trabalhar. Claro, então, assim, esses aspectos da produtividade desses empregados, desses colaboradores, efetivamente acaba sendo um reflexo de qual é a postura que é adotada nessa empresa. Samir. E também eu acredito que dentro da comunidade LGBT acontece muito de que sempre que alguém chega lá é uma grande festa, né? Mas nem sempre todo mundo tem um caminho assim tão aberto e tão facilitado que faz que aquela pessoa que ela tem às vezes um talento natural, porque eu acredito de verdade que a comunidade LGBT ela tem muitas pessoas, muitos profissionais incríveis, diamantes brutos esperando somente uma oportunidade. E aí essa pessoa acaba simplesmente não se desenvolvendo por conta de uma cultura machista, opressora. E tem até uma obra do Michael Sandel, Tirania. Já conversei até com o Ricardo sobre esse autor, né, em outro momento, que é chamada Tirania do Mérito, né? É muito cruel, inclusive, quando a gente fala, é só ter oportunidade, certo? Mas a oportunidade vem para quem? Exatamente. Né? Até que ponto essas condições elas são ofertadas em pé de igualdade? As situações de desigualdade estrutural parece que passam a látero, como se não existissem. A corrida é de 100 metros, só que uns largam com 50 metros na frente, outros largam enterrado num buraco, então vão ter que sair do buraco e começar a correr. Para uns tem um obstáculo na corrida e parece que é só mérito, só tem quem consegue vencer no final. Eu até vi recentemente uma imagem falando das mulheres, inclusive, assim, é muito simples, né? Um homem ter a largada na frente e tal, enquanto ela tá lá com dois filhos, não sei o quê, tentando correr, né? Fazendo essa analogia com a corrida mesmo. Ou seja, cada pessoa vai ter ali as suas razões. Né? Isso. Diferente. Que isso racial. Precisa ser visto. Isso precisa ser olhado. Tenho dúvida, não. Eu acho, se me permitem, nessa discussão da análise do mérito no trabalho, ela é muito cruel para uma série de grupos que são vulnerabilizados na relação de trabalho, que são muitas vezes invisibilizados na relação de trabalho. O assédio, por que o assédio incide mais sobre mulheres e, por exemplo, sobre o público LGBT?
porque são pessoas que questionam o método de trabalho. Claro que isso é baseado em dados, eu não tenho ainda um estudo, eu não tenho um estudo científico para a temática, mas especialmente homens héteros, cis, eles têm uma tendência, até brinco com aquela frase do Wagner Moura, ordem dada é ordem, missão dada é missão cumprida. Isso é uma frase 100% masculina, hétero, cis, porque você fala para uma mulher, missão dada é missão cumprida, ela, que missão? Qual é a missão? Qual delas? Qual é o caminho? Qual delas? Qual delas? Qual e delas? assim, nós temos a questão da nossa condição feminina, porque eu consigo entregar em uma semana uma produtividade maravilhosa, quando eu estou na TPM é outro ponto, somos hormonais, os homens não, são testosterona alta o dia todo, né? Trabalha, dorme, é como se fosse pra guerra, né? Exato. Vai pra guerra e volta, vai batalha, nós não somos feitas de fases. Agora, e tem que ser observado isso na condição e olha do que dia a dia do interessante, trabalho. mas nós também somos potência. Ou seja, quando nós entendemos as particularidades de cada indivíduo, identificando, né, os aspectos que são positivos e que aquele indivíduo, quando ele tem aquela qualidade, como eu posso dizer, enaltecida, ou ele consegue desenvolver melhor uma determinada habilidade, certamente a potência dele vai lá para cima. Sim. Então, uma empresa que adote uma cultura organizacional, ou mesmo os órgãos, porque tem vários casos de assédio, né, que acontecem às vezes em bancos, ou mesmo nas instituições, o que é mais grave ainda, que as instituições do sistema de justiça não estão isentas, né? Então, inclusive, esse aspecto da discussão do assédio moral, do assédio sexual, precisa ocorrer, sobretudo, nas instituições também, públicas e privadas. Onde existem pessoas, pode acontecer exatamente situação de assédio moral e sexual. E aí a gente precisa identificar. Eu tenho aqui uma série de competências e habilidades, né, de pessoas que têm características distintas, e a partir disso eu preciso desenvolver, por meio do RH, eventualmente, né, mecanismos para identificar como é que eu posso extrair o melhor dessas pessoas, dessa equipe, e dessa forma eu sou capaz sim de ter um resultado bacana, considerando todas essas diversidades e todas essas questões. Exatamente. Sabe, Samile, quando a empresa está pensando em construir o seu programa de integridade, a questão, inclusive, da CIPA-A, né, que o doutor Ricardo estava falando, é bem interessante notar que dentro daquela legislação que vai falar sobre isso, fala-se muito sobre a pauta da mulher. Eu achei que foi originada pela questão de gênero, mas Sim. voltado mais para a questão da mulher. Porém, isso não significa que não se pode expandir para essas outras interseccionalidades, né? Até porque a CIPA exige que você faça um mapeamento dos riscos. E para fazer esse mapeamento dos riscos, seria o ideal, de forma não constrangedora, você conhecer a sua empresa, você saber quais as interseccionalidades que estão acontecendo lá dentro, quais as pessoas que trabalham para você. João, e se você me permite assim, fazer até uma divulgação, porque eu tenho um artigo que foi escrito em coautoria com a doutora Roseline, publicado até na revista Interfaces, que fala sobre a importância da escuta ativa, eventualmente de trabalhos, de técnicas que possam ser utilizadas nos ambientes, justamente para identificar isso. Sem escuta ativa, nós não conseguimos identificar. Dr. Ricardo, inclusive, é editor-chefe dessa revista, né? Da revista Interfaces do Direito. Estava lembrando do artigo. Pois é, exatamente. Então, esse artigo ele foi escrito, acho que publicado no ano de 2024. 2024. Então, é bem interessante que, eventualmente, os nossos ouvintes que têm o interesse de acessar esse conteúdo também possam fazer a leitura. Eu quero fazer só 2 observações. A primeira, o John foi numa ferida. O contexto da criação da CIPA-A foi numa norma que tratava do emprega mais mulheres. Sim. É prova cabal de que mulheres historicamente são mais vítimas de assédio, tanto moral quanto sexual, do que homens. Então, o olhar do legislador foi um olhar fundamentalmente voltado para o público feminino. E a segunda observação que eu queria fazer, o quanto é importante o papel de vocês, advogados e advogadas. Porque hoje, nessa quadra de compliance, de advocacia preventiva, enquanto orientadores jurídicos dos empresários, vocês precisam fazer múltiplas abordagens para tentar prevenir o assédio. Porque, por exemplo, tem aquele gestor, tem aquele empresário que a visão humanista, holística, é o suficiente para sensibilizá-lo em relação às práticas de prevenção ao assédio. Ótimo. Tem outros que só vão entender a linguagem financeira.
olha, você pode entrar aqui na conta passivo trabalhista, isso aqui é uma variável aleatória. Você está com lucro, esse lucro pode sumir a depender da indenização que você tenha. Você gasta tanto para treinar funcionários, você está perdendo X% de funcionários para o assédio, ou seja, o assédio não é um bom negócio. E aí vai se dizer, poxa, mas isso é uma visão talvez muito dura, mas é porque cada empresa vai ser sensível a um determinado argumento. E o importante é a gente ter todas as cartas possíveis para convencer o empresário a adotar a política certa. E a política certa é de prevenir assédio. Perfeito, doutor Ricardo. Inclusive, já que a doutora Samile puxou para a parte acadêmica, a minha monografia eu falei sobre como o compliance é uma ferramenta essencial para a empresa que pode potencializar seus lucros na medida que deixar de perder dinheiro é ganhar dinheiro. Isso foi aplicado para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, na época estava bem recente a discussão, mas isso também se aplica para as questões de assédio moral, assédio sexual, a política de integridade, quando ela é bem feita, John, traz muitos benefícios para a empresa. Então, a gente tem que trabalhar justamente através da informação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação para as pessoas para despertar essa consciência, principalmente no empresariado, que é quem tem o poder de movimentar essa engrenagem, né? Quem está lá, né, empreendendo, aquela pessoa que está preocupada em viver, entregar seu produto, entregar seu serviço, mas com uma abordagem humana para aqueles que trabalham, né, com ela, para aqueles que são seus fornecedores, enfim. Inclusive, a falta de um programa de integridade pode ser um critério de desempate numa licitação. Né? Você pode ter uma resolução contratual por não ter atendido a cláusula lá que fala que sua empresa tem que ter um programa de integridade. Isso mesmo, John. Então, é muito, muito, muito importante que os empresários estejam atentos a essas discussões, que procurem saber, que procurem prevenir. A orientação correta. Exatamente. Porque se não acertar com a orientação do advogado, quando chegar a fiscalização do Ministério Público do Trabalho lá, não venha reclamar depois. Né? Não venha reclamar, não venha pedir um prazo, entendeu? Já vai ser termo de ajustamento de conduta, já é outra situação. E a depender do caso, direto à ação civil pública. O viés preventivo é o ganha-ganha, todos ganham, a sociedade ganha, as instituições, e você tocou em um ponto, Samile, que já está sendo feito muitas ações dentro dos órgãos de justiça, né, instituições. Isso. Porque, de fato, o CNJ obrigou a todos os tribunais a fazerem algo nesse viés em razão das pesquisas. Então, as pesquisas, as estatísticas trazem esses, infelizmente, dados devastadores, principalmente contra as mulheres, que a gente precisa, de fato, agir. Então, a gente não pode ter só a fala bonita, tem que ter a ação afirmativa dentro tanto do âmbito público como privado para evitar as denúncias. E aí eu já quero entrar... E por falar em denúncias, né? E, olha, a gente tá dando risada, mas não que denunciar seja algo bom. Mas, na verdade, é importante que não haja subnotificações ou que as pessoas não fiquem, como eu posso dizer, preocupadas ou reticentes de efetivamente denunciar quando elas se sentirem assediadas. Então, esse é um movimento, inclusive, extremamente delicado, porque há muito receio, não é isso? De denunciar, coragem, exige muita coragem, e nem sempre, né, as pessoas que denunciam têm um suporte para irem até o fim, e nós sabemos disso, é uma realidade muito delicada. E aí a pessoa teria se exposto à toa, né? Tem essa questão também. É um cálculo, é uma conta que é feita também pela pessoa que sofre assédio. Não é fácil, né? Não é simples. Mas, Ricardo, se uma pessoa entende que é vítima de assédio, quais são os canais para os quais ela pode direcionar essa denúncia? Eu acho que antes até de falar dos canais, eu vou dizer como a pessoa deve denunciar. Pronto. Primeira coisa, não qualifique o que você sofre como assédio. Narre os fatos. Desde que a qualificação jurídica, quem for fazer a investigação, vai estabelecer. Primeiro, você não vai ter o peso de que denunciou assédio. Você denunciou aquilo que você passa. Uma conduta. Segundo aspecto, não espere, porque a caracterização do assédio demanda, em regra, uma repetição da conduta. Então, por exemplo, no assédio sexual,
Falamos aqui em toques indesejados. Uma pessoa dá um toque indesejado, outra fala, eu não gostei de como você tocou em mim. E ela nunca mais faz aquilo, fica difícil de caracterizá-lo como um assediador ou uma assediadora. Mas você não precisa aguardar que isso se repita para denunciar. Uma pessoa que trate outra, aquilo que a gente chama de gestão injuriosa. Um chefe que uma vezinha só soltou um palavrão para o chefiado. É péssimo, é ilícito. Mas uma vez só não é assédio. Mas você não precisa esperar a segunda vez para denunciar. Porque a gestão por injúria já é ilícito trabalhista, é abuso do poder diretivo. Então, dentro dessa perspectiva, denuncie fato. Pode denunciar, e aí eu vou falar já dos canais do Ministério Público do Trabalho, pode denunciar anonimamente. O grande problema da denúncia anônima é porque a pessoa não vai poder acompanhar essa denúncia, porque não vai poder, no meio da investigação, dizer, sabe aquela denúncia anônima? Anônimo sou eu. Não, anônimo é anônimo até o fim da investigação. Ninguém vai acreditar que é você. Outra forma que eu acho que é a melhor de se ofertar denúncia é com identidade sob sigilo. Ou seja, o membro do Ministério Público que está investigando sabe quem é você. Você pode acompanhar a investigação, mas o investigado não vai saber quem é você. Então, a forma cuidadosa, porque o Ministério Público, inclusive, a depender do teor, converte logo em sigilo a investigação, também para não expor a pessoa do assediado, porque ele está sendo ali apenas investigado. Então tem que ter toda a parcimônia, tem que ser firme na investigação, mas tem que ser parcimonioso no tratamento das pessoas. Porque ali existe uma denúncia, ali não existe algo concreto ainda. E os canais? Talvez o canal mais fácil para denúncia seja o canal da internet, o www.prt20.mpt.mp.br, porque ali você pode retratar num espaço que é bem dimensionado, não tem nem limite, você pode, se tiver foto, você bota, tiver áudio, você pode colocar, tiver vídeo, você pode colocar, e hoje os trabalhadores têm verdadeiros armamentos tecnológicos, porque está sendo vítima de assédio, bota o celular para gravar. Está sendo chamado para salinha fria. Salinha fria é o caso de uma empresa que, quando os trabalhadores iam ser vítimas de assédio, colocava o ar-condicionado na temperatura mais fria que o ar-condicionado pudesse, e, por exemplo, num dia quente, e colocava o trabalhador primeiro para esperar uns 20 minutos na sala. Ele já ia congelando de medo antes de sofrer o assédio. Deus, já sabe que vai para lá, liga o celular, bota o celular para filmar, porque isso é pré-constituição de prova e ajuda no êxito da denúncia. Mas se a pessoa não quer fazer online, ela pode fazer ligando para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é o 3194-4600. E ainda aqueles que queiram podem fazer também as denúncias presencialmente. No caso daqui de Aracaju, na Procuradoria Regional do Trabalho de Aracaju, na Avenida Desembargador Mainá, número 72, no bairro Cirurgia, o antigo prédio, embora isso já tenha muito tempo, das Varas do Trabalho de Aracaju, há muitos anos atrás. Eu não sabia. Era o prédio das Varas do Trabalho de Aracaju. E em Itabaiana, na Procuradoria do Trabalho, no município de Itabaiana, é na Avenida Otoniel Dória, número 445, perto da feirinha de Itabaiana. É bem fácil de localizar a PTM de Itabaiana. Então, quem quiser fazer a denúncia também presencialmente poderá fazê-lo, e das mesmas formas que eu disse, anonimamente, se quiser, com sigilo em relação à sua identidade ou se identificando. Então, é importante, e o mais importante talvez de tudo, traga fatos. Não traga categorizações jurídicas, que muitas vezes não aconteceu narrar fatos. Nada, e isso gera uma frustração, porque você chega no Ministério Público e denuncia, sofri assédio moral, e não traz nada de assédio moral, isso vai gerar uma estatística de mais procedimentos que são arquivados e fica aparecendo, olha, eu denuncio no Ministério Público e acontece arquivamento, é porque o que você denunciou não era assédio. Então, como assédio, eu tenho que arquivar. Então, o ideal é denuncie o fato. Interessante essa dica, porque perpassa também por uma questão de comunicação. Sim. E muitas vezes essa comunicação, o ruído de comunicação, né, entre o empregador e o empregado, também pode haver uma confusão, e nem sempre a narração dos fatos, de fato, vai configurar, né, até sendo tendo uma certa redundância, mas nem sempre vai configurar o assédio, né? Se você me permite, Samir, só para fazer uma observação, muitas vezes no campo do assédio, especialmente no assédio sexual, a pessoa prefere dizer que sofreu assédio sexual do que narrar aquilo que para ela é uma enorme vergonha. Então,
Então é importante a gente conscientizar, olha, se a pessoa lhe tratou de uma forma desrespeitosa, violando a sua liberdade sexual, narre o que aconteceu. Aquela informação vai ser tratada com respeito e com sigilo. Não tenha vergonha. Não tente colocar numa gaveta bem grande com o nome de assédio sexual, porque isso não ajuda a investigação. Doutor, e trazendo também para um outro aspecto que eu acho que é relevante a gente tocar também, tem a questão do jus variandi. Nem tudo vai ser um assédio moral. Acho que o empregador também é importante quando a gente está construindo um processo judicial trabalhista, o empregador ele tem essa possibilidade de pedir para que hoje você faça uma outra tarefa, porque eu, como estou na ponta da advocacia, às vezes chegam dúvidas. Doutor, o meu patrão mandou eu fazer isso e aquilo, eu estou tendo que lavar o banheiro, vou lavar o banheiro, não fui contratado para isso, ele me mandou para a recepção, mas eu acabo também abrindo a porta quando o cliente chega. Então, são coisas assim sutis que nem sempre é considerado um assédio moral para a justiça, porém, existem situações que efetivamente vão ser consideradas um abuso desse poder diretivo do empregador. E aí é importante ter essa consciência que existem situações que vão levar ao assédio. Esse enquadramento. Exatamente. E existem outras situações que é comum da relação de emprego, né? Afinal de contas, existe a questão da indisposição, acontece muito. As relações de trabalho, elas são instáveis, um tanto quanto, né? São pessoas com pessoas. Suas complexidades. Exatamente. Né? E aqui, dentro da perspectiva informativa, alguns casos não são assédio, nem desvio, nem cumulação de função. Exatamente. Trabalhador, trabalhadora, vão procurar um site que é o mte.cbo, Classificação Brasileira de Ocupações. Dentro de uma determinada função, você pode ter N atribuições que são inerentes a seu cargo. Como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso entrando lá, e aquilo é permanentemente atualizado. Vou rapidamente contar um caso. Alguns anos atrás eu recebi no Ministério Público uma denúncia em que se dizia que havia assédio moral. Uma professora do ensino infantil, que ela dizia, eu tenho que limpar e dar banho nas crianças. Isso não é atividade de professor. Aí você vai na CBO de professor de educação infantil, o asseio da criança e até dar banho na criança está enumerado expressamente como atribuição desse professor. O professor do ensino médio não tem essa atribuição, mas o professor do ensino infantil está lá na CBO. O ensino médio ia ser difícil, hein? Ia ser difícil, ia ser bem complicado. Muito complexo. Muito interessante. Pode falar. Então, doutor, mas outro aspecto também é que às vezes não vai constar no CBO, mas se foi uma vez, durante toda a relação empregatícia, que você precisou ajudar em algum serviço específico, não necessariamente também vai ser considerado assédio. Então, é importante ter esse discernimento, ter uma consultoria jurídica, procurar um advogado de sua confiança, da confiança de quem estiver passando por esse tipo de situação, para tentar esclarecer essas situações pequenas, para depois, efetivamente, se for realmente gerar uma denúncia, e fazer tendo certeza de que vai levar adiante um processo que vai chegar a algum lugar. É isso mesmo, John. E saibam que podem contar, né, com esse comitê que foi criado na OAB Sergipe, hoje presidido pela nossa vice-presidente da OAB, doutora Maria Edênia Mendonça, e pela vice-presidente, a doutora Danila. A doutora Danila quer trazer algum canal de comunicação, de repente, para que o comitê possa ser acionado? Então, para fins da nossa advocacia, institucionalmente falando, qualquer advogada que sofreu algum tipo de assédio, tem a procuradoria, que pode ser um canal que a gente indica para que seja denunciado e a gente fazer o acolhimento, lembrando que não é para fins punitivos, mas sim para a questão da escutativa, acolher a pessoa que sofreu aquela conduta abusiva e a gente ter os encaminhamentos de forma conjunta com a comissão também, se for mulher, porque via de regra as mulheres sofrem mais, então fatalmente somos acionados de forma mais recorrente. Então, contem com a procuradoria. Agora eu esqueci especificamente, procuradoria@oab.gov.br. Provavelmente procuradoria@oabsergipe.gov.br. Depois podemos checar e colocar na legenda, mas eu acredito que é isso. E o comitê começou recente, né, em 2022, a partir da resolução número 5,
E estamos implementando várias ações para que a gente tenha que a gente não tenha assédio nem institucional. Inclusive, esse podcast faz parte de uma das ações do comitê também. A gente está implementando ações positivas, afirmativas, no sentido do preventivo, obviamente que vai ter algum tipo de ação. De enfrentamento. Não tem jeito, estamos aí com as estatísticas, as pesquisas, os dados, e isso é triste para a gente. Eu fico mesmo incomodada, inquieta, e como é que a gente pode melhorar tudo isso do ponto de vista institucional com todos, MPT, entre tantos órgãos institucionais que estão fazendo tantas ações. Quero agradecer ao Dr. Ricardo pela aula, queria mais aqui. Foram pouquíssimas perguntas, eu teria muito mais, porque o dia a dia ali, com certeza, não é fácil, mas o senhor traz com muita leveza, com muita firmeza, com muita propriedade. E isso com dá muita baianidade, né? Baianidade, pois é. Eu sou baiana também, mas sou do sertão, né? Então, assim, muito obrigada pelas informações tão robustas, né? Tão pertinentes para o tema, para o nosso podcast. Então, acho que meus dá para eles fazerem agora. Né? Quero aqui agradecer mais uma vez a presença e a participação de cada um. Inclusive, aqui, doutora Danila, que aceitou conduzir esse podcast comigo, em especial. Agradecer ao doutor Jonathan Andrade, John, né? Agradecer. Jonathan, John. Exatamente. Agradecer ao meu amigo Ricardo Carneiro por aceitar participar desse momento, por trazer, né, todas as elucidações sobre uma temática que é uma temática sensível. E que, de fato, eu espero que esse podcast chegue a todos aqueles que têm interesse de dominar um pouco mais sobre quais são os canais de combate e enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E contem, mais uma vez, com a Escola Superior da Advocacia, no sentido de capacitar, de contribuir com esse tipo de informação. E contem com a OAB enquanto instituição em todas as suas esferas, comissões, diretoria, comitês. Ouvidoria da Mulher, @absergipe.gov.br. Esse é o canal que ótimo, a gente pode passar para vocês. Então, vamos repetir, por favor. Ouvidoria da Mulher, @absergipe.gov.br. Esse é o canal que vocês podem fazer alguma eventual denúncia que a gente vai acolher e dar o suporte devido. Agradecemos mais uma vez a audiência. Os podcasts, eles são liberados na última quinta-feira de cada mês. Então, esse podcast vai ser liberado às 18 horas, para que nós possamos ter sempre essa audiência e acompanhem os próximos episódios. Até lá!